A Bíblia vai nos dizer em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Reunindo os 12, disse-lhe Jesus, poder e autoridade, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças. O Senhor Jesus, Ele concede aos seus discípulos poder e autoridade. E nesta noite eu quero falar sobre as bases da nossa autoridade espiritual. Na primeira noite dessa série de mensagens, da primeira quarta-feira, eu falei que Deus, Ele quer dar descanso para nós, com relação aos nossos inimigos. Nós estamos em constante batalha, nós estamos em constante guerra. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter algo a conquistar, nós vamos ter barreiras, dificuldades, nós vamos ter inimigos que se opõem aos planos de Deus. Mas Deus, Ele quer nos levar a um lugar de descanso, a um lugar de conquista. Deus, Ele quer que nós, mesmo estando numa situação de guerra, venhamos desfrutar a paz. Porque a paz nada tem a ver com o mundo exterior, mas a paz é um estado de alma, é um estado interior. Uma pessoa pode estar numa ilha deserta, tomando água de coco, num lugar maravilhoso, e pode não ter paz. Outra pessoa pode estar num campo de batalha, um soldado sendo, passando míssil e tiros para todos os lados, e ele está literalmente num campo de batalha, e pode ter paz no seu coração. Porque a paz nada tem a ver com aquilo que está ao nosso redor. Eu acredito que, assim como acontece comigo, acontece com você, de muitas coisas que estão ao nosso redor tentam tirar a nossa paz. Às vezes é um enviado do maligno que tenta tirar a nossa paz. Às vezes alguém dentro de casa tenta tirar a nossa paz. Às vezes é o patrão, é o chefe que tenta tirar a nossa paz. Às vezes é a operadora do cartão de crédito que tenta tirar a nossa paz. Às vezes é alguém que quer tirar a nossa paz. Problemas financeiros. Mas nós precisamos entender que Jesus, o príncipe da paz, Ele habita em nós. Ele é o príncipe da paz. Então, ainda que nós venhamos estar em guerra, em batalha, nós podemos ter paz. Então, na primeira noite eu falei sobre essa manifestação de paz no nosso coração, o lugar onde Deus quer nos levar. Na semana passada, na segunda noite, eu falei sobre as estratégias do inimigo em não deixar com que nós venhamos desfrutar da liberdade. Conforme a figura do povo de Israel, ao sair do Egito, Faraó, ele impõe algumas condições. A Faraó queria prender as mulheres e crianças, Faraó queria prender o povo de Deus lá, mas então Moisés não abriu mão daquilo que Deus tinha dado para eles, e para o povo hebreu como nação, e ele se posiciona, dizendo que ele não abriria mão, e ele sai com 3 milhões de pessoas do Egito e vai em direção à terra prometida. Todos nós que estamos aqui nessa noite, queridos, nós temos uma terra prometida pelo Senhor. Todos nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Todos nós temos palavra de Deus sobre a nossa vida. Talvez tenha alguém aqui que não conheça as promessas de Deus específicas, personalizadas para a sua vida. Mas existem coisas que Deus tem a realizar. E você deve orar e pedir ao Senhor que mostre aquilo que Deus quer com você. Porque às vezes a obra que Deus quer realizar na vida do irmão que está sentado do teu lado, não é a mesma obra que quer realizar em você. Então, existe uma promessa, existe uma palavra, existe um projeto, um plano, um propósito personalizado de Deus para a tua vida. E esse propósito de Deus precisa se cumprir. E você precisa caminhar em direção àquilo que Deus tem falado.
Uma das coisas que nós precisamos aprender é abrir os nossos ouvidos espirituais para termos discernimento daquilo que Deus quer para nós. Porque se nós não soubermos onde nós queremos chegar, onde Deus quer nos levar, nós não vamos ter esperança e ânimo. É por isso que nós, queridos, que acreditamos no mover do Espírito Santo, somos uma igreja pentecostal, acreditamos na ação sobrenatural do Espírito, nós precisamos interagir com o Espírito. E dizer, Senhor, me mostra, Senhor, me revela, Senhor, me orienta, Senhor, fala comigo através da palavra, fala comigo através de uma profecia, fala comigo através de sonhos. Deus se manifesta de inúmeras formas, o problema é que muitas vezes nós não ouvimos. E o fato de nós não discernirmos aquilo que Deus tem para nós, o fato de nós não acreditarmos naquilo que Deus tem falado ao nosso respeito, nós não tomamos postura. Haja vista que muitos de nós vimos a um culto, vimos a igreja, recebemos tantas palavras que são liberadas aqui do altar. Gente, você não vem aqui para receber apenas uma dica para a tua vida. Você não vem à casa de Deus apenas para passar tempo por desencargo de consciência. Você vem aqui para receber alimento espiritual para você permanecer firme. Mas essa casa é uma casa de destino. É um lugar onde a palavra de Deus é liberada sobre a tua vida, em que essa palavra te dá um norte, te dá uma direção. Então a tua expectativa ao ouvir a palavra de Deus é dizer, Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim, e o que o Senhor quer fazer através de mim, aonde o Senhor quer me levar. É por isso que você precisa ficar muito atento à palavra de Deus. Cada palavra liberada desse altar, independente de quem é o pregador, o pastor, aquele que está ministrando, a palavra liberada desse altar é semente na tua vida. Você precisa crer nisso, acreditar nisso. E o povo de Israel tinha o grande líder Moisés, e Moisés tinha o seu coração em Deus, e ele tirou aquela multidão do povo do Egito, porque ele tinha uma promessa. A promessa era a terra prometida. Ele não tinha a noção de todas as dificuldades que ele iria enfrentar até chegar à terra prometida, mas ele tomou uma postura. Ei, Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem um lugar para você, Deus tem um emprego abençoado para você, Deus tem uma família para você, Deus tem algo a realizar na tua vida, mas até você chegar nessa terra prometida, vão existir gigantes, vão existir dificuldades, vão existir problemas, existe o deserto a se atravessar. É por isso que nós precisamos ter discernimento das armas espirituais. E nessa noite, eu quero falar com você sobre essa base de autoridade espiritual que nós temos. O versículo que nós lemos fala que o Senhor Jesus, ele reúne os 12 foram aqueles escolhidos por ele, chamados por ele, os discípulos que depois se tornam apóstolos da igreja. E o Senhor Jesus, ele concede poder e autoridade. Diga poder e autoridade. Algumas vezes nós achamos que essas palavras são sinônimas. Algumas vezes nós achamos que essas palavras significam a mesma coisa, mas na verdade não. Veja só, eu e você como os discípulos de Jesus, nós fomos chamados pelo Senhor para darmos sequência ao ministério de Jesus, para estabelecermos o reino de Deus, para vivermos o reino de Deus. Isso na nossa vida, na nossa família, na nossa nação, onde estivermos, nós precisamos estabelecer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus através de nós e em nós. Porém, nós não podemos apenas saber disto. Muitas pessoas sabem, mas existem aquelas que desfrutam e que executam aquilo que Deus tem, e aqueles que apenas sabem e nada fazem. O Senhor Jesus, ele está comissionando os seus discípulos com poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças. Veja, aqui é uma capacitação sobrenatural. Expulsar demônios e curar doentes não é coisa natural. O médico pode dar um medicamento e curar alguns tipos de doenças.
Mas espíritos malignos que causam enfermidades, que causam doenças, o médico não pode fazer. Então o Senhor Jesus está dando uma capacitação aos seus discípulos para operarem obras espirituais, coisas extraordinárias, transcendentais, coisas que não são desse mundo terreno. Então, eu e você, como discípulos de Jesus, nós recebemos autoridade e poder. Em primeiro lugar, eu quero falar o que é autoridade. A autoridade, ela vem da palavra exousia, lá do original grego, que quer dizer capacidade, recursos para agir em virtude da posição que tem. Ou seja, a autoridade, ela é concedida por aquele que tem autoridade, pelo próprio Cristo, aos seus discípulos, aos apóstolos naquela ocasião, para que eles fossem e para que eles agissem em virtude da palavra que eles tinham recebido do Senhor Jesus. Então, quando eles fossem expulsar os demônios e quando eles fossem curar os enfermos, eles estavam indo com respaldo, com a autoridade de alguém que era maior do que eles e que havia os enviado para realizar aquela obra. Mas a Bíblia nos fala que eles receberam esta autoridade, mas receberam também poder, e poder vem da palavra dunamis, que é diferente de exousia, é diferente de autoridade. A palavra dunamis significa capacidade, recursos e significa força, da onde vem a palavra dinamite. A raiz da palavra dinamite vem de dunamis. O poder de uma dinamite é um poder de destruir, é um poder de mudar uma situação que está estabelecida ali, um prédio, uma construção, uma edificação, uma região pode ser totalmente alterada, um carro pode ser explodido, depende da potência da dinamite, uma vila pode ser totalmente destruída, casas podem ser incendiadas, situações podem ser mudadas através de uma dinamite. Daí vem essa palavra dunamis, que é força, poder de fogo. Um exemplo bem claro para diferenciar autoridade e poder, a gente poderia usar o policial, a figura do policial. O policial, antes dele estar ali fardado, antes dele estar executando o seu serviço na rua, ou um militar lá no campo de batalha, ele recebeu autoridade. Autoridade de quem? Autoridade de alguém que era superior a ele. No nosso caso, a gente pega a figura do policial militar. Ele prestou um concurso, ele passou, foi dado um decreto, uma nomeação dizendo que a partir daquele momento ele estava sendo nomeado para ser policial militar, soldado, e ele iria receber então capacitação para exercer a sua função como policial. Ali ele recebe a autoridade do governo. Ele é uma autoridade. Como se identifica uma autoridade? Pela farda que ela usa. Então, a autoridade é identificada por aquela farda. Só usa uma farda militar aquele que tem autoridade. Aqueles que são civis, nós temos alguns militares aqui na igreja, mas aqueles que são civis não podem usar uma farda. Pode, Jefferson? Se eu quiser, eu posso usar uma farda do exército? Não posso. Posso usar uma farda da polícia militar? Não posso, porque eu não tenho autoridade. O governo não me deu autoridade, e o que destaca essa autoridade é a farda, a indumentária. O que destaca a autoridade de um cabo, de um sargento, de um capitão, de um coronel, são as divisas que ele tem nos ombros, a identificação. Isso é autoridade. Agora, poder é a munição. É a munição, é a capacitação, é esse treinamento que esse soldado tem para executar a função para a qual ele foi nomeado.
Então, não adianta um soldado ter toda a farda, toda indumentária, não adianta ter um decreto do governo dizendo que ele é policial, que ele é militar, que ele tem autoridade, mas se o governo não proporcionar a ele arma de fogo, não proporcionar a ele condições para exercer a autoridade que ele recebeu. Quantos estão comigo aqui, amém? Você que está em casa, amém? Então, a diferença entre autoridade e poder. A autoridade é a nomeação, é o destacamento que é feito. Poder é poder de fogo. Jesus está dizendo, olhe, vocês estão indo na autoridade do meu nome, e eu dou a vocês poder, eu capacito. As mesmas condições que eu tenho para curar enfermos e para expulsar demônios, vocês terão. O mesmo fogo que eu tenho, vocês terão. O mesmo poder que eu tenho, vocês terão. Conforme em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6, eu gostaria que o Ricardo colocasse, diz assim, ó: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, o 5 também. O 5, isso. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E daí o versículo 6, diz assim, ó: Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele está falando o que aconteceu espiritualmente comigo e com você. Nós ressuscitamos com Cristo, e espiritualmente, eu e você, nós não estamos aqui na terra. Humanamente, nós estamos aqui na terra. Mas espiritualmente, nós estamos assentados com Cristo Jesus. Ou seja, nós temos uma posição de autoridade no mundo espiritual. Humanamente falando, fisicamente falando, nós estamos aqui. Eu estou aqui, você está aí. Mas espiritualmente, nós estamos assentados com Cristo Jesus. Onde que Cristo está, irmãos? Ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Presta atenção. O entendimento grego acerca do mundo celestial era que existem 3 céus. O céu dos homens, que nós enxergamos as estrelas, onde tem a lua, é o sistema solar. É o primeiro céu. É esse céu que nós podemos olhar a olho nu e enxergar, ou então com um telescópio, o homem já chegou até a lua. Esse céu onde o ser humano tem acesso seria o primeiro céu, o céu do homem. Existe o segundo céu, e este segundo céu é o céu onde existem principados e potestades. São seres espirituais, são demônios de alta divisa, que dominam nações, que dominam culturas, que dominam estados, que dominam regiões. Esses principados e potestades, eles não incorporam, eles não manifestam na vida de pessoas, de seres humanos, porque a ação deles é uma ação externa, e não é uma ação interna. Esses principados e potestades, eles se comunicam com os demônios que agem na vida das pessoas, mas eles em si não se manifestam e não incorporam. Às vezes, quando a gente passa por uma situação de libertação, expulsa o demônio fala assim: eu não vou sair porque eu sou um principado. Mentira! Ele está querendo intimidar o ministro que não conhece, dizendo: olha, eu tenho mais poder do que você, porque eu estou nas regiões celestiais e eu sou todo poderoso, mais forte, e não vou sair. Principados e potestades, eles não incorporam, mas eles trabalham na questão da cultura, na questão dos pecados. Você pode ver que tem nações, você pode ver que tem regiões, você pode ver que tem cidades que são assoladas por uma cultura. Tem cidades que têm a cultura da prostituição.
Tem, por exemplo, você pega a questão, né, das cidades portuárias. É um principado de prostituição que age. Fui fazer uma conferência numa cidade e o pastor falou assim: pastor, nessa cidade, quase todos aqueles que não são crentes, eles são alcoólatras. Porque naquela cidade tinha tido uma guerra, muitos anos atrás, e que o povo que veio para aquela guerra eram homens que bebiam demais, tomavam muita cachaça, muita pinga, para ter coragem para ir e para matar os outros. Derramamento de sangue foi feito, de sangue humano. E esses homens eram influenciados por quê? Por um principado, por uma potestade que agia na área dos vícios. Os principados, diferente das potestades, os principados eles agem com príncipes, então com mentalidade. Quando você vê o que tem acontecido nos países que têm sido assolados pelo comunismo, são influências de potestades que agem na cultura. É por isso que eu e você, queridos, nós precisamos ter a palavra de Deus como base. Aquilo que nós permitimos, aliás, aquilo que nós toleramos ou permitimos, pode se estabelecer como cultura para a próxima geração. É por isso que nós não podemos abrir mão de alguns valores, alguns princípios, porque existe uma ação espiritual por detrás disso. Tem cidades e regiões do Brasil onde o sacrifício aos ídolos, a idolatria é muito forte, a feitiçaria é muito forte. Então, são terras assoladas, regiões assoladas por essas potestades. Tem governantes que são estabelecidos em todas as esferas, que eles são controlados, irmãos, por principados. Influência maligna, influência na cultura, fortaleza mental, na vida dessas pessoas, para se opor aos planos do Senhor. E essas potestades e principados estão, então, no segundo céu, onde estava aquele príncipe da Pérsia, de Daniel capítulo 10. Daniel, ele começa a orar, buscar a presença de Deus. Deus envia o seu anjo para trazer a bênção para Daniel, mas o anjo fica travado nas regiões celestiais. E Daniel orando e jejuando, na persistência na terra, até a bênção chegar, demorou 21 dias, mas desde o primeiro dia em que Daniel passou a orar, a bênção já tinha sido liberada. E aqui você tem uma revelação para a tua vida, tem muitas coisas que Deus já liberou para você. Tem muitas bênçãos que Deus já liberou para você, que é para você porque Ele já falou, mas ainda não se concretizou. Então você está naquela fase da palavra recebida e da palavra não executada, do milagre não acontecido. E é nesse tempo entre a palavra recebida, a tua oração feita e o milagre que ainda não aconteceu, que você precisa ser perseverante. É quando Daniel se posiciona em jejum e oração. Deus quer a salvação do teu esposo, Deus quer a salvação da tua esposa. Ah, pastor, mas quanto mais eu oro, mais o meu marido fica endemoniado. Quanto mais eu oro, mais os meus filhos ficam rebeldes. Quanto mais eu oro, mais o meu marido fica alcoólatra. Na verdade, a bênção já foi liberada. Existe batalha que você precisa vencer em oração, em jejum, em busca pela presença do Senhor, para romper. Então o que acontece? Existe uma batalha. Quando o anjo vem com a bênção, ele é interceptado por um principado, pelo príncipe da Pérsia. Era um tipo de demônio que agia naquela região, para que Daniel não fosse abençoado. Por conta da oração, da persistência de Daniel na terra, Deus ouve a oração, percebe o que está acontecendo na outra esfera, debaixo do trono dele, e Deus envia quem? Miguel. Quem que é Miguel? O arcanjo de guerra. Quem estava vindo trazer, a Bíblia não fala nesse texto que era Gabriel, mas era um anunciante das boas novas, tipo o anjo bonzinho que só trazia boa notícia.
Sabe aquele pastor bonzinho, aquele que só fala coisa boa, aquele que massageia, que fala e tal. Era o anjo bonzinho que estava vindo só trazer notícia. É o mesmo que veio para Maria, o mesmo que veio para Zacarias, o mesmo que veio para anunciar só coisa boa. Ele não era prático de guerra. Então, quando Deus vê aquilo acontecendo, ele envia Miguel. Miguel é o cara do fogo. Ele chega com a espada de fogo desembainhada. Miguel era treinado para aquilo. Era o anjo de guerra. E Miguel veio e interviu. E então, o anjo que estava trazendo a bênção foi liberado. E chega até Daniel, trazendo a vitória que ele precisava. Isso está lá em Daniel capítulo 10. Você pode ler na sua casa depois. Tudo isso acontece no segundo céu. Ok? No terceiro céu, é o céu onde está o trono de Deus. É o céu dos céus. Onde eu e você estamos assentados, espiritualmente falando, com Cristo Jesus. Se nós estamos assentados no terceiro céu, presta atenção aqui, irmão. Se nós estamos assentados no terceiro céu, debaixo dos nossos pés está o segundo céu, está o primeiro céu e está aqui a terra. Logo, se nós estamos entronizados com Cristo Jesus nos céus, nós entendemos que a nossa luta é uma luta espiritual, que tem coisas que nós não vamos conseguir resolver falando. Não adianta você falar para o teu marido, não beba. Não adianta falar para os seus filhos, seja obediente. Não adianta ficar lutando contra circunstâncias, situações, tentando convencer, argumentar, dar o teu jeitinho, resolver. Tem coisas que não são resolvidas aqui na terra. Você pode ter relacionamentos bons, você pode ter contato, você pode ter o melhor especialista, médico, você pode ter um bom advogado, você pode ter uma causa que é tua, já foi dito que é tua, que o advogado falou que é tua, que o juiz está para liberar, mas parece que está travado, é porque pode existir uma batalha espiritual, é alguma coisa que está amarrada, que está atada, e que você precisa entender que você não está lutando aqui nessa esfera, você está lutando lá, nós estamos assentados lá. Então, se eu estou assentado com Cristo Jesus ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, eu não falo com Deus daqui para lá, eu falo com Deus que está do meu lado esquerdo. Se eu estou do lado direito, Deus, o trono de Deus, então eu tenho um relacionamento íntimo com esse Deus Todo-Poderoso. Através de Cristo, Deus está ao nosso lado, através de Cristo Jesus. Então, essa falta de revelação, de entendimento, faz com que você tenha uma sofrência de vida na terra. Lutas, batalhas, opressões, e você tomando isso como vontade de Deus, tomando isso como coisa natural. Meu irmão, eu não estou dizendo que tudo é o diabo, mas tem boa parte de coisas na nossa vida que são coisas espirituais, no sentido de que nós precisamos vencer em oração, em jejum, em busca pela presença do Senhor. Tem doenças que não são apenas físicas, orgânicas, são espirituais. Tem depressão que não é somente uma questão emocional, de alguma coisa que a pessoa sofreu na vida. Tem fundo espiritual, influência espiritual. Tem ações e comportamentos familiares que não é uma coisa apenas cultural, que é ação diabólica e satânica que se estabelece de forma geracional. E daí o Senhor Jesus, Ele diz que nos é dado autoridade para ligar e desligar. Mateus capítulo 18, verso 18. Diz que o Senhor Jesus, Ele dá essa autoridade, Ele diz assim, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no, e tudo que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Gente, nós temos poder e autoridade para mudar circunstâncias, através da nossa oração. Aquilo que a gente fala aqui, a gente está falando lá. Aquilo que a gente ora aqui,
está sendo movimentado no mundo espiritual. Não tem uma oração, não tem um clamor, não tem um jejum, não tem uma adoração que fique apenas na esfera humana. Deus está vendo cada oração, Deus está vendo cada lágrima, Deus está vendo cada clamor, Deus está vendo cada jejum que você está fazendo, Deus está enxergando, Deus está vendo. O mundo espiritual está se movendo, o mundo espiritual está ativo. Tem fases da nossa vida que a gente parece que o negócio está parado, que não está acontecendo, mas Deus está trabalhando, Deus não descansa. Ele trabalha até no turno da noite, Deus trabalha. Até quando você está dormindo, Deus está agindo em teu favor, Deus está preparando o teu amanhã, Deus está colocando por terra os inimigos da tua alma, Deus está te dando revelação, Deus está te dando orientação, Deus está te dando sono, descanso no teu corpo físico, mas o teu espírito está sendo ministrado pelo Senhor. Ou você acha que 11 horas da noite Deus vai dormir? Meia-noite Deus vai dormir? E daí acorda 5, 6, 7 da manhã para depois resolver os teus problemas? Deus não dorme, Deus não cochila. Ele não tosqueneja, Ele está atento, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que zela por você, Ele é aquele que zela pela tua casa, Ele é aquele que cuida da tua família, Ele é aquele que intervém no momento certo, na hora certa. Mas você precisa ter essa mentalidade de que o mundo espiritual, ele se move por conta de uma postura tua, de orar, de buscar, de ligar ou desligar. Poder e autoridade nas palavras. Orar para que o mundo espiritual se mova. Palavras não são meros sons, palavras são decretos espirituais. Palavras são decretos que alteram o mundo espiritual. É por isso que quando nós oramos em batalha espiritual, nós precisamos orar em voz alta. O mundo espiritual ouve. O diabo está cirandando na tua casa, agindo na tua casa, enfermidade, doença, problema, tudo que é tipo de situação difícil, uma enxurrada do inferno, num curto prazo de tempo, e você bem manso, tranquilo. Você precisa se levantar, irmã. Você precisa se levantar, irmão. Dizer, aqui dentro não, Satanás. Aqui dentro não. Minha casa é do Senhor Jesus. Começa a orar nos cômodos. Começa a orar na cabeceira da cama do teu marido, começa a orar lá no travesseiro dele, começa a orar na cama dos teus filhos, visita o quarto dos teus filhos de madrugada, vai orar, vai buscar o Senhor, vai clamar ao Senhor. Lute, batalhe, clame, liga na terra. Senhor, eu ligo, eu concordo, eu creio que o Senhor vai libertar, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai transformar, que a porta vai se abrir. Senhor, eu me aproprio, eu creio no teu poder, eu creio naquilo que o Senhor vai realizar. Existe uma batalha que é real e você precisa vencer pela tua postura no nome de Jesus. Tem muita gente que tem a autoridade, mas não tem o poder. Autoridade você tem como filho de Deus, você tem o sangue de Jesus, você tem a palavra. Em Apocalipse o Senhor fala, João escrevendo diz, eles venceram pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. A vitória vem pelas armas, palavra. O sangue de Jesus que nos purifica. Você é filho, você não tem nada com pecado. Ainda que o pecado surja, e ainda que por um momento você venha vacilar, errar e pecar, você já se lava com o sangue de Jesus, mas nada muda a tua condição de filho. A não ser que você diga, eu não quero ser mais filho, vou sair da casa do pai, não quero mais esse relacionamento com o pai, quero ser deserdado. Daí Deus permite. Assim como o filho pródigo foi permitido ir para o mundo. Mas a nossa identidade de filho é a autoridade que nós recebemos. Nós temos o DNA do nosso pai. Veja só, lá no Gênesis, Deus tinha autoridade. E concedeu a autoridade para Adão. Dominar sobre os animais da terra, para nomeá-los, deu autoridade para cultivar a terra, estabeleceu Adão como um governante, ele deu autoridade ao homem. Depois, o homem, através do pecado, ele passa essa autoridade a Satanás, que vem ali através de uma serpente, o homem flerta com o inimigo,
e ele passa a autoridade. Sabe por quê? Preste bem atenção nessa revelação aqui, ó. A serpente tentou convencer Eva, e consequentemente Adão, de que aquilo que Deus havia falado não era bem daquele jeito. Deus havia falado: olhe, vocês não poderão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Deus havia decretado, determinado, vocês não podem. Deus estava estabelecendo limites. Os limites que Deus estabelece para nós são limites de proteção e de vida, não é porque Deus quer nos ver acuado. Quando nós recebemos lá as instruções dos 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás e tal, é porque Deus está nos preservando. Deus estava dizendo para Adão: não coma, não coma, não toque. Quando a serpente aparece para Eva, a serpente faz Eva questionar a ordem de Deus. Não, mas não foi bem assim que Deus falou. É que Deus não quer que você seja como Ele, que Deus sabe tudo. Deus não quer que você tenha o mesmo nível de revelação dEle. Então, assim, não foi bem isso que Deus falou. Preste atenção. O diabo, ele quer trazer questionamento a verdades que Deus traz sobre as nossas vidas. A nós relativizarmos coisas que são pecado, coisas que são errado, coisas que não são corretas. A gente começa a relativizar e dá o jeitinho brasileiro. Não, mas não é bem assim. Não, mas a gente não pode ser tão radical. A gente é crente, mas de vez em quando, assim, a gente está no mundo, né? E esse mundo, afinal, a gente precisa ter uma vida social. Então, assim, ouvir uma música mundana, ir em determinados lugares, tomar bebida alcoólica, não é tão perigoso assim, porque afinal, então a gente começa a questionar coisas que nós recebemos como instrução bíblica, a dar vazão. E daí o que acontece? Daí o laço está armado. A gente não acha que é laço, a gente acha que o diabo está brincando com a gente, está querendo, né, fazer amizade, e daí a gente cai. E daí ali na frente, a gente perde aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa vida com Ele. O trabalho de Satanás é tentar nos convencer que as verdades de Deus não são tão verdades assim, que elas podem ser relativizadas, e na verdade, as verdades de Deus, elas não são relativas, elas são absolutas. Se Deus diz não, é não. Um pai fala não para o filho, porque o pai protege, ama, e ele sabe porque ele está falando não, e o filho, ele deve se submeter e dizer sim papai e sim mamãe. Porque o papai e a mamãe sabem mais do que o filho. Da mesma forma, Deus sabe mais do que nós. Não devemos questionar as verdades de Deus. Não devemos quebrar os limites que o próprio Deus estabeleceu. Não porque Ele não quer que nós sejamos felizes, é porque não existe felicidade fora da vontade de Deus. A verdadeira felicidade está em obedecermos à vontade de Deus, porque na vontade de Deus existe alegria, existe paz, existe proteção, existe vida eterna. Então, por favor, meu irmão, não deixe que o diabo engane você, não dê autoridade para o diabo. Assim como Adão passou essa autoridade para Satanás. Mas daí vem o Senhor Jesus. E quando Jesus morre e ressuscita, Ele derrota Satanás lá na cruz do Calvário. Ele vence a morte na sua ressurreição. O credo apostólico diz que entre a morte e a ressurreição, Jesus desce ao Hades e toma das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. A partir desse momento, a chave de autoridade que estava nas mãos do diabo, Jesus vai e resgata, amém? Deus tinha autoridade, passou para o homem. O homem tem autoridade e passa para Satanás. Jesus vem, morre, vai ao inferno,
pega a autoridade que Adão tinha dado para o diabo, e agora Jesus entrega essa autoridade para quem? Para quem? Para quem? Para a igreja. Quem é a igreja aqui? Eu, você. Jesus nos dá poder e autoridade. Hoje a igreja está nesse estado de autoridade. Não é uma autoridade política, não é uma autoridade governamental, não é uma autoridade terrena, é uma autoridade espiritual. Nós temos autoridade espiritual. A Bíblia nos fala em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus, Ele dando uma palavra de envio aos seus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que nos diz esse texto. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Jesus, ele está entregando a autoridade, entregando o poder. O primeiro versículo que eu li nessa noite foi Jesus dizendo que ele dá poder e autoridade para operar maravilhas, expulsar demônios. E nós precisamos entender, queridos, que nós estamos cheios de autoridade e de poder, mas muitas vezes nós nos comportamos como se não tivéssemos esses recursos espirituais. Nos conformamos com as dificuldades, com as lutas, com as batalhas, entendemos que muitas coisas são vontade de Deus, e não temos essa postura de guerreiro, de soldado. Existem alguns conceitos errados de autoridade. E eu gostaria que esses conceitos errados, esses sofismas, caíssem por terra na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Existe um conceito errado de que autoridade e poder é um dom, então a oração do pastor é mais forte. Então, expulsar demônio é só para aquele obreiro, para aquele pastor que é muito consagrado, ungido, ou trabalha no ministério de libertação. Isso é um conceito errado. Jesus, ele concede poder e autoridade para todos os discípulos, sabe por quê? Porque todos os seus discípulos passam por batalhas. Todos nós passamos por batalhas. E nós precisamos entender isso, que a autoridade não é um dom, que algumas pessoas específicas têm, porque o dom é dado, é distribuído, nós temos diversidade de dons. Alguns recebem alguns dons, outros recebem outros, outro grupo recebe outros dons, mas autoridade e poder é algo que foi dado para todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que morreram no batismo e ressuscitaram, todos aqueles que já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que nos falta muitas vezes é a consciência, e pelo fato de nós não conhecermos, nós deixamos de desfrutar. É por isso que onde existe ignorância, é por isso que onde existe falta de profecia, o povo perece, porque a profecia te alinha, e a profecia te leva ao lugar onde Deus quer que você esteja, a um lugar de revelação e de direção. Quando você não tem a revelação, você não desfruta, a gente só desfruta daquilo que a gente conhece. O salmista diz, provar e ver que o Senhor é bom. Se você não prova, você não vai saber se Ele é bom. Se eu ofereço para você uma laranja e digo assim, ó, essa laranja é uma laranja muito azeda, mas você já experimentou, pastor? Não, eu acho que é azeda. A gente precisa experimentar. A gente precisa provar. Você precisa provar do poder de Deus na tua vida. A minha oração é que todo crente tenha desvendado diante dos seus olhos o mundo espiritual. Todo crente, irmão, tem que ter uma experiência com um cara bem encapetado, com uma mulher bem encapetada, mas aqueles assim que capeta, que manifesta, começa a falar com voz estranha, que torce o pescoço, que cospe e vomita de preferência.
Porque tem crente que é tão desacreditado daquilo que a Bíblia fala, que não acredita naquilo que a palavra de Deus fala, que precisa ter uma experiência assim. E a minha oração é que esse crente esteja sozinho, que não tenha nenhum crente perto dele, que não tenha internet, que não tenha WhatsApp, que o pastor não atenda na hora que o negócio acontecer, que é ele ou ele que tem que expulsar o capeta. E esse crente pode ser você. Quem recebe, levanta a mão e diga: eu recebo. Olha, tem gente que diz amém, isso aí. Todo crente tem que ter uma experiência assim. Mas eu quero dizer a você, ainda que você não tenha uma experiência assim, ou não tenha tido uma experiência dessa forma, dessa maneira, isso não quer dizer que o mundo espiritual não existe, e não quer dizer que você não está inserido no mundo espiritual. Outra mentira é que para batalhar espiritualmente, para exercer o poder de Deus, e para exercer domínio espiritual, você precisa ser assim um super crente. Um super cristão, um cara com extremos conhecimentos teológicos e bíblicos. Mas a Bíblia não fala que só tem autoridade aqueles que têm extrema experiência com Deus, ou aquele que é pastor, ou aquele que tem uma função ministerial, eclesiástica. A Bíblia diz que todos aqueles que são de Deus, que ressuscitaram com Cristo, estão assentados nas regiões celestiais. Todos nós temos poder e autoridade. Autoridade nada tem a ver com intelecto. A Bíblia não fala, olha, você só tem autoridade e poder se você conhecer a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você só tem autoridade se você souber as palavras em grego e em hebraico. Você só tem autoridade e poder se você fizer isso. Você tem autoridade e poder. Não, todos nós temos autoridade e poder. Autoridade e poder, outra mentira. Eu não sinto que eu tenho, pastor. Mas não é questão de sentimento, é questão de que você tem. Independente daquilo que você sente. Você tem aquela autoridade, você tem aquele poder. É a Bíblia que diz isso. Não precisa sentir de usar a autoridade no nome de Jesus. Pastor, eu não senti. Eu não senti. Não é uma questão de sentir, é uma questão de exercer a autoridade. É necessário que você creia. É necessário que você tenha ousadia. Pois a autoridade é nossa. A autoridade, ela é posicional e não é emocional. É uma posição que Deus te deu, que Deus te colocou nesse posto, nessa função, nessa condição de autoridade. Não é uma coisa que você precisa sentir, é uma coisa que você é. E essa autoridade precisa ser exercida na tua vida e nos ambientes onde você tem autoridade. E tem algumas coisas que nós não temos autoridade. E eu quero falar rapidamente sobre isso. Por exemplo, nós não temos autoridade sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano, a gente não muda Deus. A gente não dá decreto para Deus, a gente não ordena Deus. Deus, ele é soberano. Nós estamos vivendo no finalzinho aí de uma pandemia onde muitos crentes morreram. E nós oramos até o momento do último fôlego de vida da pessoa por cura, para que Jesus curasse. Quando o Senhor Jesus não cura, esse crente ele é recolhido, porque é a vontade de Deus. O Deus soberano, ele entendeu, cumpriu a missão, vou recolher para o meu descanso. A gente não consegue mudar a soberania de Deus. Veja que quando o Senhor Jesus diz assim, tudo aquilo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo aquilo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus, essa expressão, terá sido ligado nos céus e terá sido desligado nos céus, está no particípio perfeito passivo. O que isso significa? Que essa referência
está ligada às coisas que já foram realizadas, aquilo que já aconteceu. Ou seja, quando nós oramos dentro da vontade de Deus, quando nós oramos conforme aquilo que Deus quer fazer. Porque quando Deus decide recolher alguém, gente, Deus vai recolher. Só que a gente não sabe que é a vontade de Deus recolher aquela pessoa. Então o que acontece? Nós amamos a vida e nós lutamos pela vida. Nos foi dada essa capacitação, essa autopreservação da vida. Então a gente quer que a pessoa viva. Embora a gente saiba que a pessoa não vai viver o resto, né, da eternidade. O resto da eternidade a eternidade inteira. A eternidade tem resto, né? A eternidade inteira aqui na terra, que vai chegar um momento que a pessoa vai morrer. A gente nunca quer que a pessoa morra. Então a gente ora para que Deus cure. Mas existe a soberania de Deus, e que Deus diz assim, acabou o tempo, mas a gente não sabe disso. Mas até o momento em que a gente não vê a vontade de Deus estabelecida, que é recolher, se for o caso, a gente vai orar por cura. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Então uma coisa não conflita com a outra. Não quer dizer que essa autoridade nós vamos interferir com relação àquilo que Deus determinou. Quando aquilo que ligardes na terra e aquilo que desligardes na terra, é acerca daquilo que já está dentro da vontade de Deus. E a Bíblia é expressa em dizer que nós temos poder e autoridade dado por Deus para orar pelos enfermos e eles serem curados. Agora, se eles não forem curados, é porque talvez não seja a vontade de Deus e aquela pessoa tem que passar por um momento de crescimento, de aperfeiçoamento. Deus, Ele pode tratar conosco de muitas formas, inclusive através do sofrimento. Às vezes o sofrimento de uma doença é a única forma que Deus vai ter acesso a algumas áreas da nossa vida. Mas eu não vou ser cobrado por Deus por deixar de usar o poder e a autoridade que eu recebi. Porque aquilo que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Essa é a diferença das igrejas tradicionais e das igrejas pentecostais, ou chamadas avivadas. Nós acreditamos que os dons, eles são, que os dons não cessaram. Que os dons continuam ativos e o poder de Deus continua liberados. Existem algumas igrejas que vão dizer que esse poder para curar enfermos e expulsar demônios estava somente ligado àquela questão lá da igreja primitiva, aqueles 12 que receberam. Mas nós sabemos que não, porque temos vivido isso diariamente, temos visto isso semanalmente, o poder de Deus se manifestar. Outra coisa que nós não temos autoridade é sobre o livre-arbítrio da pessoa. Cada um escolhe aquilo que quer para si. E se a pessoa não quer entregar a vida para Jesus, a gente não tem o poder sobre o livre-arbítrio da pessoa. Nós podemos orar, interceder, clamar para que o Espírito Santo convença. Mas tem pessoas que têm o coração endurecido. Nós devemos batalhar espiritualmente, porque às vezes essa pessoa está amarrada, essa pessoa está oprimida, essa pessoa está cega, essa pessoa está surda espiritualmente. A gente precisa batalhar pela vida dessa pessoa porque tem uma alma preciosa. Mas tem pessoas que não vão mudar, que não vão querer. A nossa parte a gente vai fazer, mas a gente não tem o poder sobre o livre arbítrio da pessoa. Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ei, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz. Ele não diz que todo mundo vai ouvir a voz, aquele que ouvir a voz. Ele ainda diz, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É necessário que nós façamos a nossa parte, de ir abrir a porta, de ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Tem gente que não quer ouvir. E não é só ímpio não, tem gente dentro da igreja que não quer ouvir aquilo que Deus está falando. Que não dá atenção para aquilo que Deus está falando. Que não considera aquilo que Deus está falando. E daí a vida não muda. E daí as coisas não acontecem. Então você não tem autoridade sobre o livre-arbítrio das pessoas. Você pode orar para que Deus trabalhe, para que o Espírito Santo haja, para que aqueles demônios que estão oprimindo a pessoa sejam repreendidos. Mas a pessoa precisa tomar a decisão. Quem tomou a decisão de ir comer do fruto da árvore foi Adão e Eva.
Deus tinha falado, e eles decidiram. Quem decidiu sair da casa do pai foi o filho. Nos é dado o poder da decisão. Nós exercemos autoridade sobre tudo aquilo que pertence a nós e está debaixo da nossa responsabilidade diante de Deus. Por exemplo, o cônjuge, o marido tem autoridade sobre a esposa, e a esposa tem autoridade sobre o marido. Para orar, para abençoar, para ter intimidade. Nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. Então nós temos a autoridade sobre o nosso cônjuge, autoridade espiritual, para abençoar, para colocar a mão, para orar, para repreender, para declarar a bênção do Senhor. Nós temos, a mulher, a Bíblia fala que a mulher tem tanta autoridade espiritual que muitas delas ganharam os seus maridos para Jesus sem usar palavras, só pela vida, pela convivência, pela intimidade, pela vida comum. Elas ganharam maridos para Jesus sem usar palavras. Agora tem mulher que quer ganhar por palavras. E daí fica como a mulher de Provérbios lá, que Salomão fala. Aquela mulher que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Quantos aqui já moraram com casa com goteira? Deus está me revelando que tem mais gente. Quantos mais? Você já ouviu aquela goteira? Fica toque, 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 toque. E aquilo vai te enervando, né? Ou a pia pingando. Você já falou para o cara 10 vezes para consertar a borrachinha da pia. E a pia toque, toque, toque. Aquilo vai entrando nos teus nervos. Daí a mulher acha que vai convencer o marido usando palavras. Não é assim. Então, é necessário entender que essa autoridade sobre o cônjuge é uma autoridade espiritual. A oração da esposa tem um efeito diferenciado na vida do marido do que a oração do irmão, do que a oração do pastor. Da mesma forma, a oração do marido tem uma autoridade diferenciada, um efeito diferenciado na vida da esposa. Porque eles são uma só carne. Você tem autoridade sobre os teus filhos. A autoridade que está sobre você é sobre você. Sobre a tua vida como pai, como mãe, você tem autoridade sobre os teus filhos. A autoridade sobre os filhos não é da igreja local. A autoridade sobre os filhos não é somente do professor. O professor tem autoridade sobre os teus filhos enquanto estão na sala de aula. Os professores do ministério infantil têm autoridade sobre o teu filho enquanto estão na sala de aula, para ministrar, para orar, porque você traz o teu filho, coloca na sala de aula, você está dando autoridade para a igreja, representada pelos professores, para ministrar no coração do teu filho. Mas sai da porta de fora, ali ó, são os teus filhos. A autoridade é sobre você. Daí tem muitos pais que estão terceirizando e transferindo a autoridade para a igreja. Da mesma forma os adolescentes. Tem muitos pais que acham que a igreja vai dar toda a instrução para os adolescentes. Daí o Ministério dos Adolescentes fica com a responsabilidade de monitorar, de ver, etc. e tal. Nós temos a autoridade sobre os adolescentes, sobre os teus filhos, enquanto eles estão sendo ministrados, enquanto eles estão aqui. Mas passou do portão para fora, é você que tem que determinar onde os teus filhos vão. Então é necessário nós entendermos que a autoridade espiritual sobre os filhos são dos pais. Pastor, mas meu marido não é crente. Pastor, mas minha esposa não é crente. Mas você tem autoridade. Ele não tem esse discernimento, essa revelação. Mas você tem. Ah, mas ele ensina coisas erradas. Ou alguns comportamentos da minha esposa são mau testemunho. Mas você ensine a verdade e viva a verdade. Porque o bem anula o mal. A luz se sobressai às trevas. Você pode exercer a autoridade, que é a responsabilidade colocada por Deus, pelos teus bens. Enquanto você está
numa casa, você tem autoridade sobre aquela casa. A autoridade foi dada por Deus para você. Aquele ambiente de trabalho. Se você exerce uma função de chefia, uma função de liderança, você tem autoridade sobre aquela equipe. Você tem autoridade de chegar lá e estabelecer. Você que é professora, você tem autoridade sobre a sala de aula. Ora, abençoa. Ora, em cada carteira, manda capetada, mirim, fica tudo para fora. Quando aquelas crianças entrarem, já entram tudo liberta. Você tem autoridade para você não se incomodar na hora da aula, entendeu? Eu sei porque minha esposa já passou por situações terríveis de batalha espiritual dentro da sala. Falei, faça assim, assim, assim. Então nós precisamos entender, queridos, que essa autoridade espiritual precisa ser exercida. Uma vez morei numa casa de aluguel, eu ainda era solteiro, em que existia uma presença maligna naquela casa. Uma presença maligna. Em especial, no banheiro, quando eu ia tomar banho, eu sentia a presença maligna. E daí, fui descobrir que era justamente no banheiro, lá da casa, que o dono da casa acendia a vela, fazia algum tipo de adoração, de oferenda. Me levantei, na autoridade de Jesus, falei, eu estou pagando esse aluguel aqui com o dinheiro que Deus está me dando. Então, enquanto eu estiver aqui, esses demônios podem cair fora, em nome de Jesus. O proprietário não sou eu, mas enquanto eu tenho contrato de aluguel, esses demônios têm que cair fora no nome de Jesus. A gente precisa ter essa postura, irmão. Ah, pastor, lá na empresa, isso. Exerça autoridade no nome de Jesus. Fale, Senhor, a hora que eu colocar a planta dos meus pés naquele lugar, os capetas vão sair tudo, bater em retirada, porque ali está chegando a luz. Eu sou sal, eu sou luz, eu vou para fazer a diferença. Exerça a autoridade. Nós podemos até controlar o mundo espiritual, mas nós não podemos controlar aquilo que não está debaixo da nossa autoridade. O pastor tem autoridade espiritual sobre o rebanho, de orientar, de falar, de treinar, de capacitar, de instruir, de amar em oração. O pastor oferece essa cobertura espiritual. Mas se o rebanho não quer, se a ovelha não quer, o que prende a ovelha não é a cerca. O que prende a ovelha é o alimento. A função do pastor, quando a ovelha sai, é ir lá resgatar, mas se ela resiste e voltar, ela tem o direito de ir. Então nós precisamos entender que a nossa autoridade, ela tem limites também. Nós vamos fluir na autoridade enquanto nós não dermos lugar ao diabo. A Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo. Para finalizar, Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Satanás, ele age a partir das legalidades que são dadas a ele. Enquanto você estiver caminhando com Deus, tiver uma vida com Deus, irmão, você vai fluir em autoridade, mas não ande em pecado. Não viva em pecado. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 piores espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Olha só, geração perversa. Quando existe perversidade, perversidade é a gente saber a verdade e não viver na verdade. É a gente conhecer a verdade e viver na mentira. A gente saber aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas a gente optar vivendo no pecado. É isso que acontece. Daí não existe mais autoridade, porque a casa está vazia. A casa precisa estar cheia de Deus. A casa precisa estar cheia do Espírito Santo. A vida deve estar cheia do Espírito Santo. Preste bem atenção naquilo que você está enchendo a tua casa, a tua vida. Hoje nós temos um grande
perigo nas nossas mãos. Ao mesmo tempo que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Cuidado com aquilo que você enche a tua mente, cuidado com aquilo que enche o teu coração, cuidado com aquilo que enche a tua casa. Quando eu falo casa agora, eu estou falando realmente a casa espiritual, as músicas que você ouve. Cuidado com aquilo que você fala na tua casa, cuidado com aquilo que você diz na tua casa, porque na tua casa você tem autoridade. Se você diz, essa criança, esse menino, esse fulaninho aqui é uma peste, ele vai ser uma peste. Esse marido é uma droga, um endemoniado, não vale nada, ele vai continuar sendo endemoniado e nunca vai se converter, porque você está profetizando, você está falando. Essa empresa não vai para frente, não vai para frente mesmo, porque você está falando, esse salário é uma mixaria, uma merreca, vai continuar sendo merreca e mixaria, porque você não está valorizando. Mas quando você começa a valorizar e não andar por aquilo que você vê, mas por aquilo que você quer ver, que é por fé, falar aquilo que Deus quer realizar e quer fazer, o mundo espiritual é alterado através da tua postura. O que ligardes na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. É a autoridade que você tem que precisa ser exercida. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora, e eu quero que você se coloque em oração, em autoridade agora. Feche os teus olhos, por favor. Sopra sobre nós, Espírito de verdade, Espírito de quebrantamento, de restauração, Espírito do Senhor, sopra sobre aqueles que estão nessa noite, nesse culto online ou presencial, sopra sobre nós. Espírito que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, leva-nos a possuir a herança que o Senhor tem para nós, as bênçãos que o Senhor tem para nós, os lugares que o Senhor tem para nós conquistarmos, como pessoas, como família, como igreja, lugares de poder, lugares de influência, lugares de autoridade, lugares de comando. Senhor, eu estou orando por pais, por mães que perderam a autoridade em algum momento sobre a vida dos seus filhos, mas nesta noite eles querem se posicionar, por maridos e esposas que perderam a autoridade, perderam a credibilidade por não viver caminhando com o Senhor, que deram lugar ao diabo, mas nessa noite, Senhor, se posicionam como guerreiros. Eu quero orar por você, meu irmão, eu quero orar por você, que quer se colocar como um soldado nessa noite, que quer se colocar como realmente aquilo que Deus te estabeleceu, numa postura de quem tem autoridade e poder, não ser apenas passivo no mundo espiritual, levar bofetada e ataques do inimigo e nada fazer, mas você se coloca na brecha da intercessão. E eu sei que talvez você que tenha vindo aqui nessa conferência, nessa série de mensagens, você tem algo na tua vida que você quer resolver no mundo espiritual, mas você só vai resolver se você fazer uso dessa autoridade. Nessa noite você aprendeu sobre as bases da autoridade espiritual, e você entendeu que você não está aqui na terra apenas fisicamente, você está aqui, mas espiritualmente você está lá. E quando você tem essa consciência, os principados e potestades e domínios estão debaixo dos nossos pés, porque Ele faz com que os nossos inimigos sejam estrado dos nossos pés. O Senhor virá em teu favor a partir do momento que você tomar uma posição, assim como Daniel tomou uma posição. Eu quero perguntar, quantos Daniel nós temos aqui nessa noite, que querem se posicionar em oração, em busca, não abrir mão da sua casa, não abrir mão do seu casamento, não abrir mão do seu emprego, não abrir mão da sua família, não abrir mão da sua empresa, não abrir mão daquilo que Deus decretou na tua vida. As coisas estão difíceis, as lutas são intensas, o inimigo tem assolado, mas você tem poder e autoridade no nome de Jesus, e você se levanta nessa noite para vencer como um soldado do Senhor. As armaduras você tem, as armas você tem, a indumentária você tem, o escudo você tem, a espada, o poder de fogo, o poder de munição você tem. Você é filho, você tem todas as condições de vencer. Se você entende que existe alguma área da tua vida que você quer consagrar ao Senhor, que você quer resistir ao maligno, saia do teu lugar e venha aqui agora no altar de Deus. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Rapidamente, saia do teu lugar e venha.
Eu quero que você coloque diante do Senhor agora a vida de um filho, a vida de uma filha, o teu casamento, a tua família, o teu emprego, a tua empresa. Você está percebendo claramente que existe uma assolação, uma opressão, uma perseguição, algo no mundo espiritual que precisa ser desmantelado, desfeito. Talvez você já tenha tentado de muitas formas, de muitas maneiras, talvez você já tenha orado a respeito disso, mas você fez uma oração muito fraca. A oração muito fraca é quando você diz assim: ah, Senhor, tu sabes. Ah, Senhor, faça a tua vontade. A vontade de Deus está expressa na palavra. A vontade de Deus é que você ligue e que você desligue. Quando Jesus chegava para uma pessoa enferma, ele perguntava: você quer ser curado? O poder está no teu querer. Dá mais um passo aqui na frente para os irmãos lá de trás. Pode vir aqui, ó. Pode vir bem aqui na frente. Isso. Está no teu querer. E eu pergunto a você: você quer ter essa área da tua vida liberta? Amém? Você quer ter esse filho transformado, esse casamento consertado, essa família restaurada, esse marido liberto desses vícios, essa situação financeira mudada? Então comece a dizer: eu ligo, eu concordo com a vontade de Deus, eu creio na vontade de Deus, eu não abro mão daquilo que Deus tem para minha casa, para minha família, para minha vida profissional, financeira, emocional, conjugal, para minha vida amorosa. Eu não abro mão daquilo que Deus falou. Se Deus falou que eu vou casar, eu vou casar. Se Deus falou que eu vou conquistar, eu vou conquistar. Se Deus falou que eu vou empreender, eu vou empreender. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu tenho promessa sobre a minha vida. Se Deus falar que o meu marido vai se converter, ele vai se converter. E eu repreendo no mundo espiritual tudo aquilo que se opõe àquilo que Deus tem falado, porque a vontade de Deus é perfeita. E se você sabe aquilo que Deus quer para você, se posicione nessa noite e não abra mão, em nome de Jesus. Erga as tuas mãos agora, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse, tomo consciência dessa autoridade e desse poder que o Senhor mesmo me conferiu, me dando o teu nome, que é sobre todo nome, para curar enfermos, expulsar demônios, quebrar fortalezas, abrir cadeias, restaurar lugares antigamente assolados. E eu creio que nesta noite o mundo espiritual está se movendo em meu favor, em favor dos teus propósitos na minha vida, porque a tua palavra é a verdade. O Senhor não mente, porque o Senhor nunca se nega. E eu aceito a tua vontade, e na autoridade do nome de Jesus, eu ligo agora, aqui na terra, o milagre. Fala o nome do teu milagre agora. Fala o nome do teu milagre agora. Teu milagre é teu marido, é o teu filho. Cita o nome dele agora. Fala o nome dele agora. Fala a situação, a questão financeira, a questão emocional, a questão profissional, essa depressão, essa angústia, essa perseguição, esse levante do inimigo, essa ação do inferno, essa obra de feitiçaria contra a tua vida, essa obra das trevas, cai por terra nessa noite, na autoridade e poder que é no nome de Jesus. Diga: eu tomo autoridade. Diga: eu tomo autoridade do nome de Jesus, e mando que toda ação de Satanás na minha vida, na vida dessa pessoa, dessa área que eu estou consagrando ao Senhor, toda a fortaleza do inimigo cai por terra agora. Diga: Satanás, pega tudo aquilo que você tem trazido para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, para as minhas finanças, em qualquer área da minha vida. Sai agora, bata em retirada, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. E eu tomo posse agora das verdades de Deus para a minha vida. Senhor, eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, em nome
de Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo, abençoo cada pessoa que esteve, Senhor, nessas semanas